Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso programa Libera Libido, o primeiro programa do mês de novembro, e a gente chega com um tema para lá de especial e interessante, sincronicidade. Para quem está chegando no nosso canal, é bom lembrar que o programa acontece toda segunda-feira aqui ao vivo, no nosso canal Bossa, Espaço de Arte aqui no YouTube, mas ele também fica disponível para quem quiser assistir lá no canal do programa Libera Libido, além dos Instagrams que vocês podem acompanhar, que é o @, aqui, ó, deixa eu trazer para vocês verem, @programa Libera Libido, lá no Insta, e o @bossa_oficial. Nesses 3 canais, o programa fica disponível na terça-feira, até terça-feira. Na quarta-feira, nós estamos ao vivo, aliás, ao vivo não, nós estamos disponíveis na Rede Smart de Comunicação, que é o canal 23 em São Paulo, e conforme cada localidade do Brasil e internacionalmente, vai mudando o canal. Então, fiquem ligadinhos que vocês vão conseguir chegar quando acessarem a Rede Smart. Além disso, nós estamos também no formato de podcast, exatamente. A partir de toda quarta-feira, a gente disponibiliza esse programa no formato de podcast para vocês conseguirem ouvir em qualquer ambiente que vocês estejam, seja no carro, no ônibus, em qualquer lugar vocês conseguem escutar o nosso programa. E aí a gente deixa esse convite especial para quem está nos assistindo, para quem nos acompanha, que é, por favor, segue a gente aqui no nosso canal no YouTube, clica no sininho para você receber as atualizações quando tiver programa novo. A gente tem uma série de materiais que a gente disponibiliza aqui na plataforma, não só do programa Libera Libido, mas de todos os outros projetos que a gente faz dentro da Bossa. Além disso, curte, comenta, compartilha com os amigos, porque o intuito desse programa é fazer com que mais pessoas tenham acesso e a gente consiga quebrar alguns tabus, desmistificar alguns olhares, rever alguns conceitos que a gente acaba se aprendendo no decorrer da nossa vida. E para isso eu convido esse cara que é o nosso psicanalista, o nosso filósofo e apresentador junto comigo, que é o Henrique Pinheiro. Seja bem-vindo, Henrique. E aí, Henrique, começando novembro com um tema instigante, eu diria, tu não achas? Olha, muito bom. Me senti o Joker, né? O Coringa, né? Põe eu na roda que eu faço. E esse tema, sincronicidade, é muito interessante. Primeiro, olá a todos, bom que vocês estão aí. Obrigado mais uma vez por deixar que nós entrar aí na sua casa, no seu áudio, de onde você estiver nos escutando. É sempre um grande prazer estar com vocês. Mas sincronicidade, e aí? Quando a gente pensou esse tema, foi um tema bastante polêmico, hein? Muita gente já tem uma opinião, mas será que você entende, né? Vocês estão nos assistindo, nos escutando, de todo lugar do Brasil e do mundo. Sincronicidade, será que é o que você pensa que é? Ou é um nome que foi dado para alguma outra coisa? Aí a gente já começa a pensar sobre o que significa sincronicidade, tá bom? E aí vamos lá, vamos pensar sobre isso, sobre como esse nome vem nos colocar diante de tantas coisas. Eu acho que a gente tem bastante participante hoje, né? Muito material para trazer. E eu quero aproveitar, já que o Henrique já puxou a deixa, e quero pedir para vocês que estão em casa para mandarem para a gente o que é a sincronicidade para você. No que você acredita ser a sincronicidade, no que você baseia a sua leitura sobre a sincronicidade. Porque lá no nosso canal, no Instagram, a gente fez uma série de enquetes. E eu já vou trazer aqui uma de antemão que eu achei muito interessante. E o pessoal foi respondendo, foi comentando, compartilhando as ideias, né, sobre sincronicidade. E eu vou trazer a do Herman, porque ele é argentino e ele trouxe, já deixei até no espanhol para vocês acompanharem. Sincronicidade é o universo trabalhando nas nossas vidas. Esse é um ponto de vista, uma visão que ele trouxe. E a Mai, que eu também achei bem bacana, trouxe algo muito parecido. Ela diz o seguinte: acredito ser uma sincronia energética com o que está fora e dentro de ti. E aí, o que a gente fez? Para vocês que estão em casa, a gente tem o nosso momento Étomos. Nesse momento, a gente traz aqui uma explanação bem objetiva, bem direta, um by Google, que eu brinco, sobre o que é, nesse caso, a sincronicidade. Então, acompanhem aí de casa para vocês entenderem o que diz o Google, e é bom lembrar que é uma pesquisa rápida que a gente faz sobre esse tema.
Então, Henrique, é bem objetivo, né? A tradução da palavra. É mesmo. Eu estava aqui dançando com a música aqui do Atmos. Não sei se vocês gostam, estão assistindo, mas quando a música está rodando, eu fico aqui dançando com a Empolgado. música. Empolgada. E Olha como só. que você, dentro dessa análise sua, baseada na psicanálise, na filosofia, como você, assim, só uma breve ponderação sobre a sincronicidade, porque a gente vai muito longe nessa leitura, né? Olha só, a sincronicidade foi trazida à tona pelo psiquiatra Jung, né? Carl Jung, ele que propôs essa ideia de sincronicidade, distinguindo um pouco do que o Freud pensava sobre o tema. Então, para quem não sabe, Jung foi um discípulo de Freud, e Freud, então, trazendo a ideia, ainda tentando sustentar a ideia da psicanálise, do inconsciente, das questões de como o nosso corpo lida com a sexualidade, lida com as energias libidinais, enfim. Vem Jung e começa a propor que tem algo a mais e que as coisas que a gente não pode nomear tem a ver com sincronismo, uma sincronicidade, com alguma coisa que acontece um pouco do mundo do ocultismo, porque Jung foi um pouco esse lado do que o Freud não queria mais lidar, espiritual, né? de uma ideia mais espiritualista da coisa, né? Eu trouxe aqui, Henrique, vou pedir um segundinho aí, rapidinho, porque é uma frase que eu encontrei na internet que fala justamente do Jung. Ela diz o seguinte: sincronicidade é quando existe uma conexão entre um determinado evento externo e um sentimento, pensamento ou desejos internos. E aí é bom lembrar que o Jung ele vem depois do Freud, né, Henrique? Vem depois. E outra coisa, lembrar também, gente, que a gente está aqui e são temas polêmicos, esse da sincronicidade é um tema que acho que muitas pessoas gostam, pesquisam, mas a gente está aqui para trazer ideias, para a gente conversar sobre formulações, sobre situações que já foram pensadas antes de nós. Então, fique confortável, não se sinta ameaçado com nada, mas abra o caminho, como chamava o Platão, né? Vamos nos reunir para sair daqui diferentes. Então, esse programa é para isso, né? Para que nós possamos nos reunir. Debater, mas sem nenhum tipo de ataque à crença do outro, ou seja, que é o que a gente falou no nosso pod, né? Para quem não sabe, a gente tem um pod, né? Um pod libido. Ó, lá vai. Deixa eu até colocar aqui rapidinho, Henrique. Vamos botar a nossa propaganda para. Pode? Pode o quê? Diz que pode, vai. Pode sim, vai lá. Pode mesmo, Henrique. Pode sim, Julia. Pode liberar. Já que tá liberado, então libera a libido, vai? E vem pro nosso Pod Libera. O podcast do programa Libera Libido. Pode? Pode sim, vai lá. Aproveitando a deixa, sim, né, vai lá. Pode. O pode sim, vai lá é justamente isso. Pode trazer os assuntos, podemos conversar, sem atacar, respeitando, né, todo tipo de crença, opinião, de visão de mundo. Exatamente. Tá tudo agora muito bem-vindo. Toda opinião que se contenta a falar de si é bem-vinda. Então, o que fala? Não, pode trazer sua informação, não tem problema. Não, e quando a gente está pensando, então, na sincronicidade, já de início, para a gente já trazer uma base de onde a gente está falando, como você trouxe, o Jung começa a pensar sobre isso, para tentar explicar alguns fenômenos que estão ali acontecendo com ele. Contrapartida, Freud parece que já tinha explicado. E essa que é a grande, talvez um pouco do contraponto que a gente vai fazer hoje, que tem muitas pessoas aí para trazer o que é sincronicidade. Se você está nos ouvindo, já vai fazendo a sua reflexão, comente com a gente. Traz a sua leitura, por favor. Exatamente. E vamos entender. Tem algumas terminologias que a gente às vezes usa para algumas coisas, mas de repente já foram usadas de outra forma. Ou nominadas de uma forma diferente. Exatamente. Acho importante. Aqui até tem uma outra. Antes de eu trazer, porque a gente tem as participações, né, que a gente vai colocar daqui a pouquinho,
Mas antes de eu trazer a participação da Tabata, que eu acho que ela é bem interessante para essa introdução, eu vou trazer outra frase do Jung também, que fala algo muito parecido com o que a gente já trouxe. A sincronicidade revela conexão significativa entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. Então, eu vou deixar vocês com a pulguinha aí atrás da orelha e vão mandando seus comentários, as suas considerações sobre o assunto. Mas agora eu vou trazer esse vídeo da Tabata, que é bem interessante e instigante a visão que ela traz sobre a questão da sincronicidade. Confere aí. Olá pessoal do Libera Libido, Ju, obrigada pelo convite. Falar sobre sincronicidade para mim é falar sobre um evento espiritual, um evento ligado a energias, né? Eu não acredito em acaso, eu não acredito que nada aconteça sem, por motivo nenhum, né? Então, eu acredito que a sincronicidade ela seja muito resultado, né, de movimentos energéticos ou espirituais, dependendo de como a gente acredita nas coisas, né? E eu nem sempre vejo esses eventos, essas situações, né, ocorrendo no momento, mas eu acho que muitas vezes quando a gente olha para trás e a gente vê a nossa história, a gente vê os acontecimentos na nossa vida, a gente consegue ver um desenho. E eu acho que essa sincronicidade é isso, é uma linha, né, que é desenhada ao longo da vida. E para mim isso é um pouco não, isso é muito prova de que as coisas estão acontecendo do jeito certo, né? É como se a sincronicidade fosse uma dança, né, de passos ensaiados, onde cada coisa vai seguindo o seu devido lugar. E que quando eu olho para trás, eu vou falar por mim, né? Quando eu olho para trás e eu não vejo essa sincronicidade em determinado ponto, eu geralmente identifico algo que estava assim fora do lugar de alguma maneira, e até fora do lugar por uma tomada de controle que não me pertencia, né? Por isso que eu vejo muito como algo espiritual, algo energético, que é aquela coisa da entrega, né? Para mim a sincronicidade é isso, é a prova de que você entregou o controle a algo maior que nós, né? E que deixou isso acontecer, deixou a energia fluir, deixou a sua fé fluir, né? E aí ela trouxe uma série de eventos que vão se encaixando numa dança bem bonita, né? E às vezes dolorosa pra gente no momento, nem sempre a gente enxerga ou entende no momento, mas que quando a gente dá uma olhadinha para trás, a gente vê que tudo se encaixou de uma maneira muito bonita, muito correta, né? E que deu tudo certo. É isso que eu penso. Beijo para vocês. Então, Henrique, eu achei muito interessante a visão dela e eu achei muito legal porque ela traz uma abrangência de olhares, né? Ela não foca numa única explicação sobre o tema. Alô? Sim. Ela vai trazer a cidade. Henrique, estás nos ouvindo? Gente, acho que agora tá melhor, Henrique. É a minha internet? Oi, tô aqui. Eu acho que aconteceu alguma coisa, mas vamos lá. Tenta desenvolver agora o seu diálogo, vamos ver se a gente consegue, só fala. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente não tá conseguindo conexão aqui com o Henrique, eu vou trazer essa frase que o... Bastante interessante, né, esse olhar. Opa! Acho que agora vai, Henrique, pode falar. Ai, gente, estamos com um probleminha de conexão, já estamos voltando, só para avisar vocês, mas eu vou trazer, enquanto isso, a fala do Ed, que eu achei bem bacana essa participação que ele trouxe aqui.
Ele diz o seguinte: veja a sincronicidade como uma combinação de energias internas e externas, que chamam a nossa atenção por trazer grande valor e significado para aquele momento específico, para uma questão específica também. E eu acho que é muito da ponderação que o Ed está trazendo, Henrique, é também o que a Tabata trouxe, né? A leitura, pelo menos de uma parte do que ela falou, ele está trazendo essa colocação também. Acho que agora voltou, vai. Voltou, né? Eu mudei aqui, eu coloquei nos dados móveis aqui. É interessante que tudo que a gente não consegue explicar, a gente precisa encontrar uma explicação. Nós fazemos isso com quase tudo, não é mesmo? Ou seja, aquilo que não somos capazes de explicar em nós geralmente tentamos encontrar uma explicação possível. E em cada época humana, nós fazemos isso. Nós passamos da era medieval, iluminista, agora pós-moderna, agora era contemporânea, e vamos explicando. A ciência vai nos ajudando a perceber coisas. Como a gente sempre, às vezes, traz à tona aqui, um dia a Terra era plana, depois ela ficou redonda. Agora a gente está indo para Marte. Ou seja, são explicações. Quando a gente está falando em Freud, por exemplo, que nós começamos dizendo que o Jung veio, ele aprende psicanálise, ideia, entende psicanálise, né? Ele entende com Freud, mas ele vai seguir uma outra linha, que é a psicologia analítica, diferente da psicanálise. Mas Freud chama esses eventos de determinismo psíquico, por exemplo. Esses eventos que estão no campo da intuição, daquilo que a gente não conhece e que vai ganhar um nome. O que seria isso? Em Freud, seria que nós somos muito mais do que nós podemos perceber. Então, Freud fala que nós temos um inconsciente. Pera, Henrique, vamos só tentar esmiuçar um pouquinho para quem está em casa. O que seria o perceber? O perceber, ele vai além da questão física propriamente dita, né, Henrique? Ele vai para uma questão mais subjetiva também, e às vezes um físico que ele não está nesse mundo só do 3D, seriam 4 ou 5 ou 10Ds, enfim, ele é muito mais abrangente. Então, entraria também num sentido sensorial, por exemplo, não é isso? Por exemplo, a nossa capacidade de percepção do que é a nossa mente. A neurociência, por exemplo, tem uma doutora chamada Cláudia Feitosa, ela é neurocientista. E ela trabalha com esses campos de percepção, de ilusão, de livre-arbítrio, ela traz muito essas ideias. Então ela vai perguntar para as pessoas o que é, por exemplo, o livre-arbítrio, ou seja, arbitrar sobre si mesmo com liberdade. Isso seria livre-arbítrio. Nós já sabemos, os neurocientistas sabem, né, e a gente sabe por ler esses neurocientistas, que o nosso cérebro, só o nosso cérebro, toma as decisões por nós 1/5 de segundo antes da nossa consciência. Então, se o nosso cérebro comanda a nossa consciência, a nossa suposta razão, o Freud, por exemplo, vai dizer que tem muito mais para trás, que ele vai chamar, por exemplo, de inconsciente. Então, só para vocês terem, acho que já estão ligados aí no que a gente está falando. Então, a ideia de controlar, de saber, ela primeiro vai passar por uma ideia de racionalização dos sentidos. E quem é que faz esse manuseio? Vai ser o nosso cérebro, o nosso psiquismo, antes da nossa razão. Por quê? Porque ele vai entender o que é melhor para nós naquele momento. Então, por aí eu já levanto uma questão. Não, Henrique, eu já vou trazer aqui a frase do Ed, porque ela tem tudo a ver com o que você está falando. Ele diz o seguinte: essas combinações estariam no inconsciente coletivo e obedecem uma linha temporal de maneira que, ao olharmos para trás, temos clareza do evento no momento e significado. E ele botou como uma interrogação, mas na verdade é muito do que você já trouxe aqui, que é aquela fração de segundo que o negócio acontece e você fala, nossa, isso... Pera, quem sabe seja você mesmo projetando. E aí entra uma coisa muito interessante e instigante que a gente falou recentemente do filme Interestelar, né, Henrique? E ele tinha uma leitura dos outros como um ser superior ou um ser que não era daquele mundo, e no entanto esse ser era ele mesmo dentro de um outro formato de se apresentar, vamos botar dessa forma. E agora a gente está falando de algo que é muito parecido, né, que tem uma leitura muito semelhante.
Bem lembrado. Nós vamos dando o nome de acordo com o que nós somos capazes, ou seja, é isso que o Ed está trazendo aí. O Freud vai distinguir um pouco essa questão do inconsciente coletivo. Essa realmente é a ideia junguiana, né? Uma das ideias dele, são algumas, que existe um inconsciente coletivo. Freud ele vai falar que existe um inconsciente. Esse inconsciente da pessoa, esse seu inconsciente, o que seria o inconsciente? É tudo aquilo que você não acessa em você, não tem acesso nenhum. E como que a gente percebe isso? Por exemplo, quando qualquer um de nós, tem algum tipo de ação, repetição, alguma coisa que nos escapa ao controle. Sabe aquela festa que você está e você acaba falando alguma coisa que não deveria, e depois você fala, por que eu falei aquilo? Uhum. Ou seja, por que eu toquei naquele assunto? Por que eu me senti daquela maneira? Isso é só um exemplo de tantas possibilidades, mas se nós temos total controle do que nós somos, por que nos escapam algumas situações? Por que às vezes uma frase nos deixa incomodados? Por que aquela pessoa que eu nunca vi na vida, que vocês nunca viram, você olha para ela e fala, não gostei, hein? Se você nunca viu essa pessoa, por que você não gostou? Será que não teria santo, algo? né? O pessoal Não bateu o santo, exatamente. Será que não teria algo que está se comunicando antes da nossa razão? Então, talvez seja isso que as pessoas estão chamando e chamam, o Jung começou a chamar de sincronicidade. Eventos que só poderiam ser explicados por ele a partir de uma ideia mais metafísica, mais espiritualista. Mas que Freud, então, ele demonstra por que isso acontece. Então ele vai chamar de inconsciente da pessoa. É que a gente não sabe o tamanho disso. Vamos só voltar um pouquinho, porque só para quem está em casa entender. O Freud, ele chega no começo da brincadeira, mas quem traz essa leitura da sincronicidade é o Jung, que por sua vez foi de certa forma, discípulo de Freud. Vamos botar nessa leitura. Mas o que acontece? Em determinado momento, o Jung vai para uma leitura mais espiritualística dessa palavra, desse termo, enquanto que o Freud vai para uma coisa um pouco mais racional, eu não sei se esse é o termo, mas seria um pouquinho mais nesse sentido, né? Explica para quem está em casa a leitura do Freud primeiro e depois a do Jung, para a galera conseguir entender. Primeiro, como a gente diz, a gente tem que entender todo o ambiente, né, que o Freud vivia. Um judeu, né, num ambiente antissemita, e que estava ali testando uma teoria que dizia que os homens, por exemplo, o homem, né, o homem mesmo, ele tinha uma sexualidade ali reprimida, enfim, várias situações que aconteceram no longo da sua infância, no período da sua infância, que ele não foi percebido. E ele estava ali tentando demonstrar que existe um lado que a gente não domina, que controla a gente. Para quem assistiu o filme Venom, eu estou fazendo essa comparação esses dias com o filme Venom. O Venom é um pouco disso. Ele é para quem assistiu, que não assistiu, vale a pena. O personagem, então, ele toma aquele Venom, ser alienígena, toma conta de um corpo e dá alguns poderes para o sujeito, mas eles têm que fazer uma mediação do que pode e do que não pode. Até que o personagem, que é o Ed, lá descubra que tem uma coisa dentro dele, que está tendo vontades, falas, ele entra em conflito. Então, o Freud descobriu que existe esse lado nosso que tem total ação sobre o nosso consciente. E a nossa razão, então, surge para dar uma resposta para esse lado que a gente escondeu de nós mesmos. Ou seja, quem veio primeiro? Eu sempre falo disso, né? A gente já falou isso muitas vezes. Quem veio primeiro? Não foi o corpo, não foi o sistema neuromotor, o sistema elétrico, enfim, depois que o cérebro foi sendo formado. Junto ali, mas foi um pouco depois. Então, esse corpo, essas sensações estão no corpo, são escondidas. Então, o que é essa sincronicidade que tanto acontece, que a nossa convidada ali trouxe para nós? Que ela está pensando o quê? Ou seja, uma boa resposta, quando a gente não tem uma possibilidade de ter outras leituras, uma resposta de que as coisas vão acontecer do jeito que devem acontecer, é uma resposta interessante. Por quê? Porque não é o que acontece, não importa o que você faça, vai acontecer o que tem que acontecer. É quase uma leitura de destino, né, Henrique? De destino, e tem um comentário aqui bem interessante, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: sincronicidade é um nome bacana que foi criado para definir
é a consciência. A coincidência. Coincidência é a providência do destino. O destino é a conspiração cósmica que é independente da nossa razão. Porém, está ligada diretamente à emoção, onde age o inconsciente coletivo. Complexo, mas foi uma síntese do que você acabou de nos trazer, né, Henrique? E eu acho que é muito do que a Tabata traz, só que, lógico, com outro olhar, com um pouco diferente a forma de tratar o assunto, né? Não, e totalmente possível para uma leitura de onde ela está nos trazendo essa informação, e válido. Acho que a ideia é essa, é que como você consegue dar nome para aquilo que você está percebendo? Sincronicidade, ou seja, sincronizar coisas que estão acontecendo, é do destino, não é? E a pergunta e a provocação, então, que nós vamos fazer, porque o Freud já explicou, o Jung explicou o lado dele, mas a ideia qual é? Será que é isso que acontece, que se chama de sincronicidade, ou seja, que ela está chamando de algo que acontece em nossa espiritual, né, que tem uma manifestação cósmica, como ele trouxe aqui. O que é o cosmo? O cosmo é uma palavra muito grande, né, para distinguir algo que acontece antes do universo. A gente pegar a cultura hindu, por exemplo. O cosmo é o Brahma, depois do Brahma cria o Shiva e o eu vou trazer. Você vai trazer? Eu vou trazer aqui rapidinho o que o Henrique está. Qual a ponderação que o Henrique está trazendo, só para quem está em casa e para quem está nos ouvindo, é o seguinte: se você jogar na internet, no Google, sincronicidade, você vai observar que aparecem diferentes leituras sobre esse termo, por mais que o termo surgiu através do Jung, né? Ele que dá o primeiro significado, a primeira nominação a respeito disso. Mas, por exemplo, no hinduísmo, se acredita que a sincronicidade é uma manifestação de Brahma ou a conexão fundamental de todas as coisas vivas dentro do universo. E é essa leitura que o Henrique está trazendo agora, porque dentro do hinduísmo nós temos esses três, é como se fosse uma tríade, né, Henrique? Que é o Brahma, Shiva e Vishnu. Isso, pode desenvolver agora a tua leitura, que essa parte eu não entendo muito. Para eles, assim, o Brahma é uma essência, uma força, algo que potencializa. E ele se representa no Vishnu e em Shiva. Aí o que acontece? Ele está nisso. E Maya, né, seria o quê? Esse mundo manifesto, ou seja, esse mundo que a gente percebe. Só que Maya, ao mesmo tempo, é uma ilusão, porque é uma manifestação que não representa o todo, representa uma parte. Então, para os yogis, por exemplo, é uma ilusão, por quê? Porque enquanto você não vê esse Brahma manifesto em tudo, ou seja, no cachorrinho, no gato, na vaquinha, nos animais, no outro, você só está vendo uma parte disso. Mas aí é uma linha deles. No cristianismo, nós vamos ter a trindade cristã. Eu vou nós vamos ter o Yin e Yang também, que é a representação desses dois manifestos. Eu vou trazer aqui uma outra leitura que eu encontrei, que é dentro desse universo do espiritual, mais para o espiritualismo. Acreditam que a sincronicidade é um sinal do eu superior ou da sua alma. Então, é como se você mesmo estivesse em contato com um cosmos, eu não sei se esse é o melhor termo, mas dessa forma, através de um autoconhecimento, você consegue fazer com que essas sincronicidades aconteçam. Gere essas sincronicidades, né? Agora, quando a gente está falando em psicanálise, quem seria esse eu, quem seria esse lado que a gente não conhece? O que seria isso que se manifesta? Em psicanálise, a gente tem o Freud divide, sem estar dividido, em três partes, né? O inconsciente, pré-consciente e o consciente. E no psiquismo, a gente tem o id, ego e superego. Ou seja, o id é a força da vida em nós, que a gente vai chamar de uma parte da libido. A libido que se manifesta pro prazer, e tem um outro tipo de força que se manifesta em coisas. Mas a gente tem esse id, que é a força, mas temos esse ego que traduz essa força para o meio social, aí vai depender de cada um de nós, onde está vivendo, qual a sociedade foi colocada e qual ética está vivendo
para que essa vontade possa vir surgir. E nossos representantes normativos, Freud vai chamar de superego. Então, são essas três partes também. Vocês percebem que... Então, a gente pode até, em um determinado grau dessa brincadeira toda, dizer que, de certa forma, a sincronicidade é um pouco do nosso libido, que às vezes a gente não conseguiu trabalhar e acaba se expressando de outras formas para a gente. Porque é uma energia, alguma coisa que você não deu conta, mas que você acaba trazendo dentro de um outro formato de leitura, que é a história que a gente falou, quando você dá conta, você consegue nominar algo que é mais tangível para você, né, Henrique? Por exemplo, você quer ver, essa Cláudia que eu falei para vocês, a Cláudia Feitosa, ela tem um caso que ela conta na internet, de um homem, por volta dos seus 45 anos, casado, bem casado, pai de família, uma pessoa, enfim, tradicional, basicamente honesta, começa a ter um comportamento de pedofilia, essa pessoa. Nunca teve nenhum caso. Então, quando ele vai então ser estudado, ser observado, eles encontram um tumor numa região cerebral que estimula o lado sexual dessa pessoa. Ao tirar esse tumor, essa sensação, esse comportamento dele desaparece. Alguns meses depois, o comportamento volta. E eles vão fazer um novo exame e o tumor voltou a crescer. Então vem a grande pergunta que os neurocientistas estão discutindo, que é a questão do livre-arbítrio. E a questão que a gente, juntando com isso que eu estou trazendo, é o que é isso que a gente não sabe nomear, que a gente está chamando de sincronicidade, às vezes dentro do lado espiritual, que é uma força, enfim, que é uma força. Mas será que ela é uma força externa a nós? Essa é a pergunta. Ou que é o que você está trazendo para nós, Júlia, para vocês que estão nos assistindo. Será que essa força que a gente não entende sobre nós mesmos, ela não poderia se manifestar de uma outra forma, ganhando uma representação até às vezes espiritualista, para dar conta de um conteúdo? Até já que você está falando, eu vou trazer aqui uma fala da Vivian, que eu achei bem interessante também, e ela entra nesse universo do espiritual. Ela diz o seguinte: sincronicidade para mim, em uma percepção pessoal, são a expressão do universo ou os pensamentos de Deus ou consciência superior sobre algo, e até mesmo uma espécie de intervenção ou auxílio. E aí ela complementa: acredito e sinto que sincronicidades são uma espécie de comunicação sutil, delicada e ainda assim baseada em evidências, para que se veja e compreenda essa linguagem. E eu achei perfeito o que ela trouxe aqui, viu? Maravilhosa leitura. Que é exatamente o que a gente falou, é uma forma que você encontra, mais sutil, mais delicada, de conseguir dar conta de tudo que está acontecendo ao seu redor. Né, Henrique? Essa leitura. Porque e aí entra a história de levar, desculpa te interromper, mas entra a história de levar para um lado espiritual, ou para um lado cósmico, universal, ou para um lado de um conhecimento interior, pessoal, de conhecer o seu eu, enfim. Então, de acordo com o que a pessoa tem, a leitura que a pessoa tem do próprio universo que a circunda, né? Da física, enfim. Cada um vai alcançar um nível de compreensão, assim como a gente alcança em determinadas fases da nossa vida algumas compreensões, e nós iremos alcançar muitas outras. Há poucos meses descobrimos que a gente pode sair da atmosfera como civis, não precisa ser mais astronauta da NASA. Quantas descobertas nós vamos ver e passar por elas? Quantas outras possibilidades, né, estão acontecendo e vão acontecer? Então, para vocês que estão nos assistindo, o que é sincronicidade para você? Né? Como alguns já estão trazendo. Para alguns, é uma questão de conexão espiritual. Para o campo freudiano, é uma questão do inconsciente, que você, de alguma forma, não entendeu, não deu conta de algum conteúdo, e ele se manifesta sem a possibilidade da sua interação com isso. Isso acontece sempre. Por exemplo, você pensa num determinado carro, já deve ter acontecido com várias pessoas, ou carro, ou alguma outra situação. Já aconteceu comigo pensando em carro. Nossa, tal carro, olhando um carro na revista, ou hoje na publicidade aqui da internet, daqui a pouco sai na rua aquele carro que você olhou. O que foi isso? Ou seja, né, cortou sua voz, seu som.
Perdão, tivemos um contratempo. Até o que eu quero trazer aqui é uma outra leitura dentro dessa que a gente estava falando, que eu busquei até na internet, e eles falam que é os economistas, mas a gente pode trazer para uma outra leitura também com relação a isso. Mas eles dão um exemplo exatamente do carro. Os economistas comportamentais classificam a sincronicidade como uma forma de viés de confirmação. Exemplo, se você for instruído a procurar carros amarelos, começará a vê-los muito mais do que imaginava. Então, é quase como você trouxe agora, só que também de um outro ângulo, né, Henrique? Que é aqueles milésimos de segundo que você... E a gente até falou um pouquinho da mensagem subliminar, né, Henrique? Que é aqueles milésimos de segundo que você percebeu alguma coisa ao seu redor, você não teve tempo de trabalhar isso na sua consciência, e, de repente, você lida com essa informação como se fosse algo de sincronicidade, ou de Deus, ou uma outra leitura, enfim, se dá vazão de outras formas àquela informação. Verdade, nós estamos descobrindo agora algumas outras coisas sobre o nosso cérebro. Então, quantas capacidades estão escondidas dentro do nosso DNA, da nossa percepção psíquica? Nós somos um ser muito complexo e estamos engatinhando ainda no que significa o que nós somos, né? O que vocês são, o que nós somos. Quem pode dizer que é uma determinada coisa? Nós estamos num determinado momento, agora, o que nós somos? Isso é algo que abrange muita discussão ainda. E isso que você trouxe dos economistas em relação às percepções, acontece muitas vezes. O Freud tem um episódio que ele lembra o nome de uma planta que ele havia visto há muitos anos antes, e ele não sabia de onde, até que ele foi buscar nos registros dele escrito, e a escrita estava lá, dessa planta, dessa palavra que surgiu na cabeça dele, não sabia de onde. Temos aí mais uma participação do Ed? A gente está com várias participações, vou trazer a do Ed, mas eu quero também trazer a da Maria Aparecida, ó. Ela fala o seguinte: gosto desse sincretismo, Henrique. Importa é estabelecermos algumas conexões com o espiritual, que é o que a gente falou, que o nosso intuito aqui no programa, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é trazer ponderações e leituras possíveis para determinados assuntos. Isso não significa que a gente está defendendo uma verdade ou a gente está querendo trazer ou impor alguma leitura específica. Nós estamos, sim, trazendo possibilidades de leitura para vocês que estão em casa, e é por isso que a gente quer também que vocês interajam, tragam também as leituras de vocês, porque a gente também se constrói quando tem essa interação, tá? Então pode mandar aí, fala pra gente o que você entende por sincronicidade, como você observa esse assunto dentro de qualquer área da sua vida. E aí Olá, o Ed trouxe essa ponderação que também é bem interessante, ó. Essa sincronicidade se parece com uma busca por simbolizar, dar nome, acolher percepções conscientes e inconscientes. E eu acho que ele trouxe aqui, ele sintetizou de uma forma bem interessante, né, o sincronicidade. Exatamente. Porque tem um outro nome da linha mais, eu vou chamar de moderna espiritualista, que é um cara chamado Valdo Vieira, que ele vai falar sobre sincronicidade também. Ele tem uma escola de projeciologia, várias situações assim, tentando dar explicações. O mais interessante é que acho que todo verdadeiro pesquisador, cientista, ele não refuta o que ele não pode provar. Mas nós temos que partir de uma base. Então, isso que é o bacana da discussão. A gente tem um Freud nos colocando numa base de raciocínio física, onde um físico psíquico, corporal, um físico que às vezes a gente não alcança, porque ele tem outros nomes do que é físico, e nós temos outros pesquisadores. Como o Jung, por exemplo. Como o Jung, tentando caminhar, tentando discutir, tentando desenvolver outras linhas. Mas a gente sempre fala assim, só finalizando essa parte, é importante sempre pensar assim, estudar quem já fez, para a gente não caminhar, assim, patinar. Porque se o Freud conseguiu demonstrar algumas coisas, por que não a gente não parte dele para ir, né? E um pouco da discussão com o Jung e com ele foi essa, que ele estava pedindo para o Jung. E Jung, a gente ainda não conseguiu mostrar, naquela época não tinha demonstrado ainda, e o Jung já estava querendo pegar voo, né? Chegar em outro... vamos por partes, né, como dizem. Essa é uma interpretação que eu faço, né?
nessa parte, porque eu quero que tu tragas um pouco da tua experiência depois, Henrique, mas eu vou trazer primeiro a fala da Ana, que ela também faz uma leitura, ela faz uma participação aqui com a gente, e é uma leitura também muito interessante. Ela é professora no Instituto Federal, lá no Rio Grande do Sul, e ela traz uma consideração bem legal sobre a sincronicidade. Então, para vocês que estão em casa, assistam e ouçam aí também. Saber, conhecer algo sobre um assunto, um tema, com uma ação externa, um evento, acaba acontecendo uma conexão de pensamentos, de sentimentos. Eu vivenciei essa experiência em grupo e ela se torna muito enriquecedora, né? E quando a gente consegue nos despir dos nossos preconceitos e vivenciar esse momento de uma forma livre e plena, ele nos faz olhar para dentro de nós em um processo de reflexão, de autoconhecimento. E essas experiências de sincronicidade, elas são enriquecedoras. Quando nós conseguimos perceber e nos envolver, elas vêm carregadas de significados, né? E esses significados propiciam, colaboram com o nosso processo evolutivo, tanto pessoal como profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me questionando, quantos momentos como esses nós deixamos passar nas nossas vidas em branco, por não termos tempo para perceber, para nos envolver com isso? E aí, Henrique, eu queria muito que você trouxesse a tua ponderação. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer o nosso Hora do Oráculo, porque a gente já falou muito sobre ele, a gente falou sobre o Jung, mas eu quero que tu, através dele, faça aquela leitura da sua pesquisa, de uma pesquisa que você fez aí dentro, quando você teve a formação, acho que em filosofia, né? Mas eu vou trazer primeiro essa leitura do Hora do Oráculo para quem está em casa, para entender um pouquinho dessa informação do Jung. Lógico que aqui a gente está de uma forma bastante didática, mas dentro de todo o que a gente já conversou, vocês vão entender um pouquinho do que o Jung tem para dizer. Confere aí. E eu adoro esse termo que ele traz, né, Henrique? Coincidência significativa. E aí abrange tanto essa leitura que eu falo, gente... Exatamente. Aí eu vou trazer um contraponto por exemplo, o que a gente chama de determinismo psíquico em psicanálise, em Freud, ele vai dizer o seguinte, que não existe nenhum evento que aconteceu por acaso. Nada foi ao acaso. Tudo teve um momento anterior e um efeito. Ou seja, tanto acontece do inconsciente ou consciente. A pessoa sabendo ou não, então, do que está acontecendo com a vida dela, vai acontecer, porque tem um registro nela. Isso, ele trabalhou um pouco dessa ideia quando ele fala do mito do Édipo. O Édipo, ele, para quem não sabe, ele foi o pai dele, a mãe, a profetisa disse que ele não deveria ter um filho, porque esse filho iria matar o pai e depois casar-se com a mãe. Então, acontece de nascer um filho chamado de Édipo. Esse Édipo é levado embora, ela pede para levar embora por uma outra pessoa. Parece muito a história lá da rainha Má também, né, que pede para a menina levada embora, o caçador, né, a menina e o caçador. E ele é levado embora. Um dia, esse Édipo, vindo na cidade, ele se encontra com um homem, alguns homens, numa encruzilhada, e ele disputa o território ali, briga com esse homem, que era o pai dele, ele mata esse cara sem saber, e ele vai para a cidade, e a rainha está sem marido, ele casa com a rainha, que é a mãe dele. Ou seja,
E nisso, né, chamaríamos talvez de sincronicidade ou de eventos que teriam que acontecer, o Freud vai conseguir desenvolver e mostrar para nós que o inconsciente agiu o tempo todo ali, determinando essa ação na vida dessa pessoa. E para quem tem curiosidade, dá uma pesquisada sobre isso em psicanálise para vocês verem, tá? Porque aqui a gente está só trazendo ponderações, né, para trazer o tema para frente. Mas eu queria muito que você trouxesse, Henrique, aquela leitura que a gente fala muito com relação à ciência, né? A gente falou muito do Freud, a gente falou muito do Jung, e essa dualidade, essa questão dessa, não sei se rixa seria o nome, mas essa forma de desenvolver cada uma leitura se dá muito porque o Jung, ele não trouxe, eu gostaria muito que você trouxesse o termo certo, tá? Mas ele não trouxe confirmações da sua teoria, seria isso? É o que a gente vai, de alguma forma, tem quem defenda o contrário, mas o que está acontecendo é o seguinte, o Freud tinha uma grande estima com ele, né? Queria que ele ficasse ali, sendo o pai posterior da psicanálise. E como o Jung decide ir para outros caminhos que a gente ainda não tem como demonstrar efetivamente, pelo menos não até agora, ninguém demonstrou, essas questões metafísicas de forma objetiva e clara, então fica essa questão. Freud consegue demonstrar essa questão do inconsciente mais de uma vez, ou seja, isso se torna uma ciência. Quando ele demonstra que o psicanalista é capaz de olhar para o inconsciente da pessoa, conversar com esse inconsciente, essa pessoa, então, consegue entender o que esse funcionamento dela significa. Isso, mais de uma vez, quem fez análise, quem faz, sabe que isso acontece. A gente interpreta alguma coisa que a gente pensava que era de um jeito e não era. Na ciência, quando a gente pensa em, por exemplo, nessa questão do determinismo, convidei hoje, eu trouxe a doutora que eu pesquisei para vocês, a Cláudia Feitosa, que ela vem também só mostrando que só no aparelho psíquico, sem pensar no inconsciente, só no cérebro, o cérebro ele já tem uma resposta em 1/5 de segundo anterior ao nosso raciocínio. Ou seja, essa é a pergunta, nós não temos livre-arbítrio, nós não temos controle de nós mesmos nesse sentido próprio da coisa, de saber o que nós estamos fazendo, se a própria ciência da neurociência já nos mostra que não. E só que o Freud vai mais fundo, vai lá no inconsciente do corpo, né, do que é o corpo. Vai além. E quando você me pergunta fala, eu ia falar do que você me falou da coisa você falou da coisa da matéria lá que eu... Da comprovação científica, né? E quando você me perguntou sobre o meu trabalho, né? Quando eu fiz filosofia, eu estava fazendo uma pesquisa em relação ao Schopenhauer. E eu já tinha lido muito Platão, muitos anos antes, enfim. E quando eu cheguei em Schopenhauer, parecia que o que o Schopenhauer falava era muito parecido com o que o Platão falava. E eu, na minha inocência, né, ou seja, na minha otimismo, né, nossa, encontrei algo aqui e vou falar para o meu tutor. Fui lá para ele e falei, então, encontrei aqui, eu acho que Schopenhauer está falando a mesma coisa de Platão, sobre o mundo das ideias. E aí ele já de cara falou assim, Henrique, é impossível. Eu falei, mas por quê? Porque o Schopenhauer foi influenciado pela igreja. Então, o que você vai fazer? Ele brincou comigo, impossível, mas ele fez como todo bom pesquisador faz. Você está com essa hipótese, então agora você vai pesquisar para derrubar essa sua hipótese. E esse é o trabalho da ciência, tentar não ir atrás de coisas para comprovar a sua hipótese, porque você acha. Tudo que você quer encontrar para comprovar o que você está pensando, você vai encontrar. Pode ter certeza, viu? Ou seja, você tem que ir o contrário, você tem que comprovar que você está errado. A história toda é essa. Exatamente. E, curiosamente, encontrei dois outros que são meus amigos, né? Professores, pós-doutorados, que tinham conteúdo de Schopenhauer em alemão, e eles foram lá pesquisar, e de repente saem lá de dentro, né? Um deles fala, Eureka! Descobri. E o que se descobriu? Que eu, de alguma forma, né, aquela suposta intuição, que na verdade era o quê? Eu tinha lido e vi que o termo era muito semelhante, mas eu tinha que comprovar se a palavra era, o que eu fui pesquisar na época? A palavra ideia em Schopenhauer, se era a mesma em Platão.
e a palavra era a mesma, que é o eidos de Platão. E isso se comprovou que, então, Schopenhauer, quando fala das ideias que surgem na mente das pessoas, ele está querendo dizer que são as mesmas que o Platão disse. Não significa que estão certas, mas são as mesmas. Então, foi uma descoberta muito importante na época. E essa suposta intuição, ela tinha um motivo. Eu tinha estudado e tinha visto alguma coisa em algum momento, só que eu tinha esquecido. E eu vou trazer agora, Henrique, dentro dessa leitura toda, o pessoal da Neodecora, o André trouxe aqui. Acho que se você não acreditar nessa sincronicidade, ela sempre passará por você sem que você aproveite esse momento. Porque eu acho que, no fundo, a história é toda essa. A tal da sincronicidade é você mesmo, você dando vazão a algo que você não deu conta. E se você não observa e não percebe isso, no fundo, você está ignorando você mesmo, né? Olha, pronto. Essa, o que vocês acham? Eu gostei. Vamos fechar a live? Ok, vamos encerrar agora. É exatamente isso. Ou seja, nós somos tão complexos e ainda temos tanto para descobrir sobre nós que a gente vai dando nome. Mas o que está acontecendo? Parece que está acontecendo tudo em nós mesmos. O mundo que nós enxergamos é o que está dentro de nós. Agora, cada um dá o nome que alcança. Então eu vou aproveitar o cada um dá o nome que alcança, porque o que acontece, pessoal? Nós fizemos a enquete no Instagram e as pessoas responderam realmente o que elas alcançam ou o que elas entendem por sincronicidade. Então confere aí as enquetes e me digam depois o que vocês concordam, quem não respondeu, fala aqui pra gente o que vocês acham sobre o assunto. Lá vai. E aí eu achei muito legal, Henrique, porque dentro dessa leitura toda, muita gente acredita em sincronicidade, uma boa parte, e aí a gente teve ali algumas divisões, né? Teve um pessoal que foi para um lado mais espiritual, de resposta, teve um pessoal que foi para um lado cósmico, assim, de leitura universal, enfim. Teve uma porcentagem significativa também que fez uma leitura dentro de um ambiente pessoal, de um autoconhecimento. E aí teve uma meia dúzia ali que falou que é viagem, que a gente está sonhando, que isso não existe, que é besteira, né? E aí é interessante, porque você tem ali, lógico, a gente fez 4 brincadeiras, né? O intuito aqui não era confirmar nenhuma teoria, nem nada do gênero, mas fazer com que houvesse uma interação. E aí a gente tem essas 4 possíveis leituras sobre sincronicidade. É muito bom, né? Porque quando eu falo desse negócio de cosmo, né, nós temos a cosmogonia e a cosmologia. Né? A cosmologia é o estudo físico da coisa, científico. Cosmogonia é a ideia dos mitos, de acreditar no sistema criado, mas a partir dos mitos, né? Então, interessante. Tudo é muito dependendo de onde você está, da época que você vive e do que você está precisando. E no momento a gente está saindo aí, possivelmente uma pandemia, a gente precisa se divertir um pouco, rir um pouco, trazer assuntos leves, né, para a gente brincar, conversar e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que todas elas são muito importantes. E eu acho muito interessante, Henrique, que você trouxe uma ponderação bem bacana com relação à pandemia, porque eu sempre falo que, para mim, ela teve vários estágios, né? Mas o que eu observo, por exemplo, agora, dentro de um cenário musical, é que estão surgindo inúmeras músicas novas e compositores antigos, compositores e cantores e músicos novos, e você vê também dentro da filosofia surgindo uma leva grande de poetas se expressando dentro das artes de forma geral. Então, eu acho interessante isso, que é exatamente o que você falou. Nós estamos saindo de um momento onde todo mundo ficou meio que encarcerado dentro das suas casas, com várias restrições, e de repente essa evasão da criatividade, evasão da arte, da cultura, ela acontece em várias atmosferas. E eu brinco, né? Eu costumo falar até dentro da loja, que eu acho interessante, que o carnaval de 2022 vai ser algo muito parecido ao que foi de 1922, né? Que é uma evasão, é uma extravasão. As pessoas não querem extravasar, querem aproveitar ao máximo, chegar num outro viés de se sentirem vivas. Eu acho que essa é a ponderação que eu faço com relação à pandemia, assim. É interessante. E a gente pensando nessa questão de percepções, não sei se vocês já viram,
Nós não podemos trazer o vídeo aqui, porque talvez iria cortar. Mas a gente vai vídeo, deixar o link depois só para avisar, tanto no Instagram quanto aqui no descritivo da live. Pode falar, tem um vídeo na internet que algumas pessoas já devem ter visto, que chama-se Doutor Quantum. É uma animação baseado numa ideia do Carl Sagan, que ele faz essa explicação sobre as dimensões. E lá vocês vão ver que esse Doutor Quantum, viajando no mundo quântico, na Planolândia, Doutor Quantum na Planolândia, tá? Esse é o nome do vídeo. Quem quiser pesquisar, dá uma olhada. Já vou colocar aí para o pessoal ver. Deve ter uns 6 minutos. Vou colocar o nome porque a gente não consegue colocar aqui, como a gente avisou vocês, né? Mas é muito bacaninha, porque ele vai mostrar uma cidade plana, onde só existe para frente, para o lado e para trás. E esse Doutor Quantum, ele está na 3ª dimensão, em cima. Então ele vai brincar, eu vou pegar aqui o meu mouse aqui, ó. O meu mouse. Exemplificar? Só que imagina que esse mouse seja só plano, não tem essa dimensão 3D. Então o Dr. Quantum vai de alguma forma falar com esse mouse que tem uma consciência nesse vídeo e vai suspender em algum momento para ele perceber que existem outras dimensões. Então não vou dar mais spoiler, mas vale a brincadeira. Ou seja, eu vou fazer essa comparação, acho que eu e a Júlia nós queríamos hoje fazer isso com vocês, trazer essa provocação, que cada um de nós mesmos vamos conseguir enxergar de acordo com a dimensão que a gente está, de percepção. E não se fechar nessa percepção e se permitir pensar em outras. Mas o que eu sugiro é sempre coloque uma ideia que você possa comprovar. Né? Seja crítico nessa sua experiência. Seja crítico. E tem uma frase que eu acho muito boa que diz o seguinte: abra os seus olhos e abra a sua mente. E tem uma série tem vários filósofos, eu gosto muito do Amadeo Modigliani, que é um pintor, e ele tem uma frase também que ele traz o seguinte: eu só vou conseguir pintar os seus olhos quando eu descobrir a sua alma. Por mais que a gente está divagando aqui num outro lado, mas eu acho que é muito disso. Você consegue visualizar algo diferente quando você se permite não olhar só com essa questão do físico que a gente fala, e expandir para esse universo 3D, 4D, seja o nome que você quiser dar, mas que você consiga expandir os seus horizontes. E eu acho que entra também uma coisa muito no sentido de você, quando alguém vem falar para você que a Terra é quadrada, deixa a pessoa explicar, questiona ela, indaga ela para entender, não impõe que a Terra é redonda, porque a gente não precisa nem fazer isso, mas tenta entender como é que ela está vendo essa Terra quadrada, ou que ângulo que ela está vendo esse quadrado, para você conseguir perceber também a forma que aquela pessoa tem de olhar para o mundo. Né? Eu acho que é uma coisa de você, lógico, não que você vai aceitar a verdade dela, mas você vai a proposta aqui é você tentar entender o lado dela, o porquê que ela está olhando daquela forma. Isso que você trouxe é muito significativo, Júlia, por quê? Porque quando a gente estava falando então do livre-arbítrio, que nós não temos, imagina 2 pessoas, que também em um dos vídeos da doutora Cláudia, ela fala o seguinte, usa esse exemplo que você trouxe, ó, e você não assistiu, olha que interessante, olha que sincronicidade, ó. Mas, porque está no ar, porque na verdade a gente está falando sem falar. Ela diz o seguinte: imagina 2 pessoas, um ganhando R$1.000 e outro ganhando 10 mil e pegando o mesmo metrô todos os dias. Se o metrô tem um aumento de 20%, por exemplo, essa pessoa que ganha 10 mil não vai sentir como a pessoa de 1.000 sentiria. Então, o que ela está dizendo? Ó, o que ela traz? Os 2 precisam se colocar um no lugar do outro. Cada um de nós tem uma experiência. Cada um de nós entende o mundo de um jeito, porque a nossa realidade foi distinta. Então, para que a gente saia um pouco da ilusão é a ilusão dos sentidos. A gente sai um pouco da ilusão de estarmos certos e de que detenhamos, ou que a gente tem a compreensão de alguma coisa e é do nosso jeito. Vamos olhar um pouco para o outro. Vamos abrir mão desse domínio. Olhares, vamos liberar essas libidos. E eu vou fazer o seguinte, Henrique, como a gente já está com 1 hora de duração, eu vou deixar vocês agora, rapidinho, antes das nossas considerações finais, com uma brincadeira, que na verdade é uma leitura bem peculiar que a Olivia fez sobre esse tema sincronicidade. E eu adorei porque ela fez uma espécie de um rap com um poema, ficou uma coisa tão gostosa e diferente, e a leitura que ela traz também é bem diferente e peculiar. Então, quem estiver em casa, assista, e quem estiver nos ouvindo, vai dar para vocês ouvirem com certeza, porque a brincadeira dela ficou bem gostosa. Fiquem aí com a Olivia agora.
Sincronicidade. 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 Sincronicidade no apago dessa vida que os encontros e desencontros vêm fazendo, e a gente tropeçando nessa vida que não para, e a gente vai andando e o tempo repetindo tudo, a gente vai e volta para o mesmo lugar e não sabe o que acontece com as pessoas que cruzamos o caminho no lugar. Sincronicidade pode ser uma aventura ou uma vida de qualquer coisa que a gente pode se habilitar a fazer, a não fazer e encontrar pessoas diferentes no caminho que podem mudar nossa vida, nosso ponto de vista, nosso encontro e desencontro, que a vida vai caminhando e a gente desejando e a gente escolhendo um caminho, tropeçando, cambaleando e voltando, tendo tudo pela vista que a vida vai mandar. Mas a gente vai andando sem parar, porque a vida não espera, o tempo é curto, a vida é agora, nós estamos no caminho, temos que despertar. Ah, eu adorei. Temos que despertar. Eu acho muito bom o final, é perfeito. É muito E bom aí, mesmo. Henrique, o que você achou dessa brincadeira? Não, achei ótimo. Despertar, né? Despertar traz uma relação muito interessante, né? E grande, né? Despertar da onde? Eu acho que eu deixo essa pergunta para todos. De onde vocês precisam despertar? E do que precisa ser desperto, né? Acordar, E aí, gente, com essas ponderações finais do Henrique, eu deixo o convite a vocês que nos sigam nos Instagrams, @programa Libera Libido. Lá vocês vão encontrar todo o material, todas essas participações estão separadas, estão publicadas lá. Além disso, a gente tem o nosso canal da Ebossa, @ebossa_oficial no Instagram. E a gente tem os nossos podcasts. Tem o pod do programa Libera Libido, que é esse que vocês estão assistindo, e alguns acredito que já estejam ouvindo. E ele fica disponível na nossa Rádio Ebossa, no Spotify. Para quem quiser acompanhar, estão todos os programas lá. Além disso, nós temos o Pod Libera, e a gente quer deixar um super convite para vocês que estão em casa. O Pod Libera, ele acontece ao vivo na sexta-feira, às 15h, e depois a gente disponibiliza dentro da plataforma do Spotify, e ele vem com uma leitura um pouco diferente, né, Henrique? Afinal de contas, o que fala o Pod Libera, Henrique? O que pode liberar nessa história? O pod fala de tudo, né? É uma parte descontraída da gente. Estamos ali trazendo perguntas, podem fazer perguntas de qualquer tipo. A gente sai um pouco desse formato aí de apresentar um programa para vocês, mas falar de como que é a gravação, de como que a gente pensou os programas, de tudo, de como a gente está vendo esse momento da vida. As coisas que a gente não traz aqui nas câmeras, né? Mas que acabam rolando Exatamente. Se você tem curiosidade, vem ficar com a gente, fala um pouco com a gente. De uma forma bem mais descontraída e ainda mais leve, né, Henrique? Exato. Nosso dia a dia, né, também. E, ó, gente, eu quero agradecer já a todos que estão participando, a todos que mandaram seus comentários. Muito obrigada, a Vivian, o Ed, a Maria Aparecida, a Camila, que chegou agora há pouco. Fala, Ed, obrigado. Olivia, Camila, um abraço. Todos Olivia. vocês, muito obrigada pela participação novamente. E é bom lembrar também que a gente está na Rede Smart de TV, que é o canal 23, na Smart TV, e toda quarta-feira às 9h. Então, o programa também é disponibilizado pela televisão, né, para quem quiser assistir. E aí, eu deixo o convite agora eu vou deixar vocês, aliás, com convite não, mas com uma super música da nossa parceira, que é a Flávia Oliveira. E aí ela tem uma coisa muito legal, porque essa música, ela que fez, ela que escreveu, ela que trouxe a música, enfim. Então, acho muito interessante que ela trouxe essa leitura dela sobre o tema. E fica à vontade, quem quiser depois seguir a Flávia Oliveira Canta, o @ dela. E eu acho que vocês vão gostar. Então, muito obrigada a todos pela participação, pela presença. Nos vemos na próxima segunda-feira. E, na sequência, ainda temos o podcast no meio do caminho aí, o Pod Libera. Né, Henrique? Um grande abraço a todos, viu? Até breve, ó. Um beijão para todo mundo. E pode liberar informação, conhecimento, tudo. Libera o que vocês quiserem. Bora lá, galera. Boa noite, bom descanso a vocês. Tempo, mano, velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. No Lego da
da vida, nesse eterno tiripõe. Cadê o manto desse santo, meu Deus? Ele não pode ficar nu. No lego da vida, nesse eterno tiripõe. Cadê o manto desse santo, meu Deus? Ele não pode ficar nu. E é nesse saculejo que tudo se encaixa e logo se desmonta para reconectar. E é nesse saculejo que tudo se encaixa e logo se desmonta para reconectar. Sempre ficam peças soltas, sobrevoando as cabeças, procurando repousar. Sempre ficam peças soltas, sobrevoando as cabeças, procurando repousar. No lego da vida, nesse eterno tiripõe. Cadê o manto desse santo, meu Deus? Ele não pode ficar nu. No lego da vida, nesse eterno tiripõe. Cadê o manto desse santo, meu Deus? Ele não pode ficar nu. E nesse momento, de suas mãos em minhas mãos, eu queria uma cola, mas essa não existe não. E nesse momento, de suas mãos em minhas mãos, eu queria uma cola, mas essa não existe não. O encaixe tá perfeito, nem parece que ali vai rimar com um defeito, ai ai, que sem demora vai surgir. O encaixe tá perfeito, nem parece que ali vai rimar com um defeito, ai ai, que sem demora vai surgir. No lego da vida, nesse eterno tiripõe. Cadê o manto desse santo, meu Deus? Ele não pode ficar nu. No lego da vida, nesse eterno tiripõe. Cadê o manto desse santo, meu Deus? Ele não pode ficar nu. 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 Parauê, leraiá. Parauê.